Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, Radiologia para Concurso, para tratar de um tema muito especial no dia de hoje, de uma novidade incrível nesse ano de 2020 para o nosso mundo da radiologia e, por que não, na radiologia para concurso público. Eu quero pedir algo para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve desde já, porque quando chega lá no final do vídeo, muitas vezes você está intertido aqui na nossa aula, no nosso vídeo, e acaba apertando aqui no nosso botãozinho para se inscrever no nosso canal, tá bom? Então se inscreve. Quando chegar lá no final do vídeo, se você tiver gostado, você dá o like. Se você não tiver gostado, você não dá o like, tá bom? E outra coisa, para positivo ou para negativo, comenta aqui embaixo para mim ver se você gostou desse vídeo, se não gostou, e também comenta se faltou alguma coisa, se você quer que eu complemente com algo, essa série de vídeos que nós vamos fazer sobre esse tema. Primeiras impressões sobre a RDC 330. Eu, professor Ernesto Oliveira, estou trazendo aqui para você, na verdade, trago para você, né? Erro de concordância língua portuguesa. Nós estudamos para radiologia para concurso público, então não cai só radiologia na prova de concurso, também cai português, viu? Então trago para você as minhas primeiras impressões sobre a RDC 330, legislação que substituiu a nossa queridona, nossa amada portaria 453, certo? Gente, o que a gente deve saber? A princípio, a composição, né, da nossa RDC 330. A nossa RDC ela é composta por 5 capítulos e 87 artigos. A oposição da portaria 453 ela é maior em números de artigos, porém menor em número de capítulos. A portaria, nós tínhamos lá 6 capítulos e apenas 40 artigos. Aqui nós temos 87 artigos dentro de 5 capítulos. Bom, nós temos no capítulo 1 as disposições iniciais, no capítulo 2 requisitos gerais da RDC. No capítulo 3, nós temos os serviços complementares e suplementares a quem se aplica a RDC. No 4, disposições e restrições, proibições e restrições em que se aplica a RDC. E por último, nós temos as disposições finais e transitórias, que são apenas ali 2 artigozinhos, que são os últimos artigos, o 86 e o 87. O capítulo mais extenso que eu achei aqui nessa portaria, que vai tratar de mais coisas, de coisas mais complexas, é nada mais, nada menos do que o capítulo 2. O capítulo 2 é bem extenso e vai tratar de muitas coisas. Bom, vamos iniciar aqui com o capítulo 2. Lembrando que aqui é minhas primeiras impressões, não vou comentar toda a RDC, mas em próximos vídeos que eu vou soltando aqui no canal aos poucos, então por isso que é bom que você ative esse sininho que fica aqui no nosso canto, eu creio que no seu canto direito, seu canto inferior direito, ativa o sininho, né? Toda vez que chegar um vídeo novo, você vai ser notificado, o YouTube vai te dizer, olha, tem vídeo novo lá no Radiologia para Concurso, vai lá assistir. Então eu vou trazendo novidades sobre as minhas impressões sobre essa nova RDC. Futuramente nós vamos ter um material bem legal falando da RDC de forma simplificada. Apesar de ser, para você ter uma ideia, né? Lá na portaria nós temos apenas 40 artigos. Nessa daqui a gente tem 87. E é uma legislação nova. Não temos material ainda publicado assim com vasta... com número científico, né? Algum material assim que a gente possa confiar, que seja publicado. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, eu creio que vai ser relevante para ti, porque temos poucas coisas ainda falando sobre RDC, excluindo, claro, a própria RDC, né? Que é o teu material nu e cru, mas de forma que vai servir para tu compreender melhor essa legislação, é os materiais complementares que os professores, né? Eu e outros professores aí muito bons que estão aí no mercado vão elaborando a respeito da legislação, assim como a gente teve na portaria 453, né? Então eu creio que futuramente vamos ter materiais muito bons e eu me comprometo a trazer um desses materiais aqui para vocês, tá bom? E o primeiro é as minhas primeiras impressões.
O que eu acho de mais importante, mais relevante? No capítulo 2, vamos ter no artigo 5º, lembrando que vamos ter o primeiro, o artigo 2º, o terceiro, o quarto, mas eu não considerei relevante. O que eu considerei relevante até agora, durante a minha primeira leitura, foi o artigo 5º, lá no nosso capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte, que os serviços de radiologia diagnóstico e intervencionista devem implementar, no mínimo, os seguintes programas. Então, quais são os programas que devem ter, né, nos serviços de radiodiagnóstico? Programa de garantia de qualidade, nosso PGQ, programa de educação permanente para todos os profissionais. Mais na frente a gente vai ver um detalhamento sobre esse programa de educação. Você como técnico, você como tecnólogo, você é responsável por educar a sua equipe e os colaboradores da sua empresa no que tange o que traz aqui toda a nossa RDC 330. Então você é responsável por isso, porque nenhum atendente de consultório, nenhum enfermeiro ou técnico de enfermagem, fisioterapeuta, ele é obrigado a saber dessa RDC aqui não. Agora você, como tecnólogo em radiologia, você tem que saber, você tem que implementar instruções e treinamentos para a sua equipe ter compreensão disso daqui. Então já vale aí um insight para você ter aí uma produtividade maior no seu trabalho, a fim de promover cursos, a fim de promover capacitações dentro do seu próprio ambiente laboral, ok? Então, programa de educação é permanente, é o ano todo você tem que ter esse programa. Então, cursos regulares, capacitações, né, instruções aí para sua equipe. 3. Programa de proteção radiológico, quando o serviço utilizar radiação ionizante para fins diagnósticos ou intervencionistas, né? Lógico. No artigo 6º, o projeto básico, né? Esse é o projeto que deve ser enviado para aprovação na Anvisa estadual, na Anvisa do seu estado. E aí ele vai dizer que deve conter alguns documentos nesse programa. Alguns desses documentos, né? A planta baixa, leitura das salas de procedimento, leitura das salas de controle, posicionamento dos equipamentos, o painel de controle, os visores ou sistema de visualização da sala de equipamentos, limites de deslocamento do tubo de raio-x, né? No caso das instalações que utilizam esse tipo de equipamento, as janelas e as mesas e algum mobiliário relevante, alguma mesa ou alguma prateleira que você tiver ali dentro da sala de raio-x diagnóstico. Então, esses são alguns equipamentos que devem conter dentro da planta baixa. Lembrando que a planta baixa é um desenho da engenharia que eles vão fazer, e nesse desenho deve conter aí todos esses itens aí da letra A até a letra H, ok? Já no artigo 8º, que trata da aprovação do projeto de blindagem, dentro dessa aprovação do projeto de blindagem deve ter o quê? Deve ter a análise dos demais itens previstos em outras normativas aplicáveis. Parágrafo único desse artigo, muito importante esse parágrafo único, ele diz o seguinte: é dispensável para a aprovação que trata o caput desse artigo, ou seja, caput é a cabeça desse artigo, a cabeça do artigo 8º. Nosso artigo 8º ele diz o quê? Ele diz que deve ter, né, itens previstos em outras normativas para aprovação do projeto de blindagem. Só que fica dispensável a aprovação do projeto de blindagem aí ele vai dizer aqui embaixo, serviços de densitometria, equipamentos móveis, serviços de ultrassom e consultórios isolados de odontologia que disponham apenas de equipamento de radiografia intraoral. Ou seja, nesses 4 tipos de serviços, você não precisa de aprovação do projeto de blindagem. Agora, é um aparelho de raio-x, de tomografia, aí você já precisa da aprovação do projeto de blindagem. Ok? Mais na frente, nós temos no artigo 13º, uma coisa que eu considerei muito relevante, que é tratando do responsável técnico, o nosso famoso RT. E aí ele fala o que compete ao RT. Então, por isso que eu trouxe aqui, porque competência do RT é importante para nós.
O responsável legal, ou seja, o dono da clínica, o dono do hospital, o dono do serviço, a pessoa que vai levar o nome jurídico ali da empresa, ele deve designar formalmente, né, através de um ofício, vai nomear um profissional legalmente habilitado, e esse profissional legalmente habilitado ele tem que ter uma formação específica, que nós vamos tratar em um outro vídeo, para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de cada setor de radiologia. Então, quais são essas responsabilidades? Nós vamos ver agora. Ainda no artigo 13º, o responsável técnico que trata desse artigo, ele deve interromper as atividades inseguras no setor de radiodiagnóstico intervencionista, porque ele sim é o responsável. E 2, cada responsável técnico, deixa eu voltar aqui. Cada responsável técnico deve ter um substituto. Depois nós vamos falar sobre o SPR. Professor, e a RDC fala só isso do responsável técnico do RT? Não. Mais na frente ele vai falar sobre as responsabilidades. No final do vídeo eu vou trazer um insight para você não ficar ansioso. No artigo 13º, o 13º só vai falar aquilo dali sobre o RT. Já no 14º ele vai falar um pouco mais sobre o nosso SPR, que é o Supervisor de Proteção Radiológica. E aí cabe ao SPR assumir a responsabilidade pelas ações relativas à proteção radiológica de cada serviço de saúde que utiliza radiação ionizante para fim diagnóstico. Tem autoridade para interromper atividades inseguras no serviço de saúde porque ele é responsável. Pode assessorar de consultores externos, conforme a necessidade e o porte dos serviços, quais devem estar alistados na equipe de serviço, e o SPR também deve ter um substituto legal e habilitado, né, com as formações necessárias para exercer o cargo de SPR. No nosso artigo 15, 15º, o serviço vai tratar do serviço de radiologia dos programas de educação permanente. Lembra que eu falei que você é responsável por implementar esse programa dentro do ambiente laboral que você trabalha? Então, o programa que trata o caput desse artigo